Vamos conversar neste momento com o Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor. Olá, Boff, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu. É uma alegria ver você tão brilhante assim e já animada no dia de hoje. E também quero Prazer é agradecer nosso. à Rádio Brasil pelo serviço importante que faz, os comentários, nos ajuda a entender aquilo que os grandes jornalões sempre escondem, sabe? Muito obrigada, Boff. A gente está aqui no Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, e a honra é nossa, viu, te receber, Boff. Bom, a gente Tá bom. acompanhou recentemente, né, uma conversa importante, né, que você teve com o Júlio Lancelotti, com o Padre Júlio, Fome e Meio Ambiente, conversa necessária para construir o Brasil que queremos, né? Fome, né, falando desses dois temas, né? Fome, o Padre Júlio Lancelotti, como você disse, né, nessa live, é um dos santos franciscanos entre nós, né? Tem aquela cena que, É, inclusive, quem acompanha aqui o Jornal Brasil Atual pôde ver e acompanhar o Padre Júlio dando entrevista para a gente, sabe, Boff, durante a pandemia, saindo com aquele carrinho do supermercado, com café, leite, pão, enfim, alimento, né, para as pessoas em situação de rua. E meio ambiente. Você, Boff, que é referência, né, que já escreveu inúmeros livros, né, sobre meio ambiente, inclusive teremos a oportunidade de falar aqui de alguns livros mais, né, que você está lançando, inclusive nesse momento, e você fala, né, você falou nessa live sobre ecoteologia da libertação, né, e você sim. explica que o grande pobre é a terra exaurida, superexplorada, né, e, portanto, são dois grandes temas, fome, meio ambiente, esses dois temas que parece que estão assim sintetizados no que a gente está acompanhando, né, direto de Roraima, o genocídio do povo Yanomami, não é, Boff? Eu queria que você falasse, enfim, acho que inicialmente, né, como sintetiza, né, esses dois temas sintetizam no que o povo Yanomami está sofrendo, que eu gostaria de algumas palavras suas, como é que você está acompanhando toda essa tragédia, esse crime, né? Vamos falar assim, né, Boff? É um crime. Olha, quem vê aquelas imagens, especialmente que a menina apresentou na- no Fantástico, é de chorar. É a Antônia Brito, que é uma boa jornalista, até conhecida minha. E eu acho que é um crime intencionado, porque houve um decreto da Demares, que Bolsonaro aprovou, para não dar acesso à água, nem às vacinas, nem a nada de saúde, e entregá-los à sua própria sorte. Porque a concepção que Bolsonaro desenvolveu, que eles são subhumanos, eles têm que chegar à nossa altura. Então, há uma compreensão absolutamente falsa, e nós estamos felizes de ter saído da barbárie, e termos chegado finalmente à civilização, onde as pessoas se reconhecem como cidadãos, como pessoas, e agora, mais do que nunca, cuidam dos outros, especialmente aqueles que não conseguem mais por si mesmos se cuidar, porque eles chegaram a tal degradação das condições de vida que nós temos que ajudá-los, senão eles morrem. E é uma das grandes tribos com tradições históricas. Eles têm mais de 20 mil anos que estão na região, na Venezuela e na parte do Brasil. E são cerca de 20 mil índios, é a maior do Brasil, com uma sabedoria fantástica. Então, tudo isso nós temos que salvar, porque não é só salvar pessoas, é salvar suas tradições, sua sabedoria, seus ritos, uma riqueza de humanidade. Eles nos mostram como nós podemos ser humanos de forma diferente e profundamente humanos. Agora, Boff, você viu, né, o que o governador de Roraima, né, Antônio Denarium, do PP,
enfim, bolsonarista, obviamente, né? E ele afirmou na entrevista à Folha de São Paulo, né, que a destruição flagrada recentemente entre os Yanomamis é um problema recorrente há 2 décadas, né? Diz que a responsabilidade da condição atual não deve ser atribuída ao Estado, mas sim aos vários governos federais anteriores. Mas ele disse uma frase realmente terrível, né? De que os indígenas não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho. Olha o que essa pessoa fala, né? E você acabou de dizer, precisa respeitar o modo de vida, né, dos indígenas, não é isso? E não atrapalhar, né? Não colocar mercúrio, não devastar, não é isso, Boff? Olha, eu acho que os indígenas hoje, os povos originários, são os nossos mestres e doutores, porque a Terra está numa grave crise de sustentação, porque o consumo atual exige uma terra e meia. A terra não dá conta. Antigamente a terra nos ajudava em tudo. Agora nós temos que ajudar a terra para ela continuar a dar aquilo que nós temos. Então, eles que sabem como cuidar da floresta, das águas, conhecem cada sinal da floresta, entram na floresta com profundo respeito, pedem licença, não derrubam uma árvore, quando derrubam pedem desculpa, porque precisa fazer um remo, precisa fazer uma porta, e plantam outra. Nós perdemos essa ética, a ética da natureza, a ética ecológica, e todos eles vivem isso. Por isso eles são, eu digo, são nossos mestres e doutores. Nós temos que revisitá-los. E esse que disse que eles são sub-humanos, esse nem deu o salto da animalidade para a humanidade. Sub-humano é ele, que não reconhece no outro um irmão, uma irmã, um humano igual a ele, que tem um sangue vermelho que corre, tem um coração que pulsa, tem uma cabeça que pensa. Humanos de forma diferente, até muito melhor do que a nossa, porque a deles é sustentável e a nossa, para a grande maioria, é insustentável. Uhum. Agora, Boff, nessa live você até disse, né? Olha, eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar, né? Em relação às várias ameaças, né, que pesam sobre a Terra, que pode significar o fim da vida e da existência humana. E de fato é isso, cientificamente, né, Boff? Queria que você apontasse aí os fatores. Olha, Marilu, eu acho que nós estamos num momento muito crítico, porque na COP lá no Egito, que tratou do aquecimento global, os 3 países que mais poluem, Estados Unidos, Índia e China, não foram para lá. E só no ano passado se largaram 40 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Então, muitos cientistas, climatólogos, disseram: nós passamos o ponto crítico, não tem mais volta. A ciência e a tecnologia nos ajudavam antes a minorar. Agora, nem isso ela pode fazer. Ela pode fazer só a previsão, nos prevenir dos eventos, das enchentes, das grandes nevastas, do calor que vai subindo cada vez mais. E nós chegamos, isso já faz algumas semanas que se fala, e está na própria Google List, nós chegamos na fase mais perigosa da Terra, que é o piroceno. Piros, em grego, é fogo. De repente, o solo se aqueceu tanto que ficou seco. As pedras se aquecem e as folhas secas e os gravetos que estão em cima incendeiam, criam fogo, e esse se espalha. Não porque um ser humano foi lá e meteu fogo, porque a terra se aqueceu. E então essa, como diz Chomsky, é a fase talvez mais perigosa da Terra. E aí eu lembro do Apocalipse que diz: a Terra será consumida por um fogo que vem do céu, isto é, que vem de cima. Oxalá não cheguemos a isso. E a proposta que os cientistas estão fazendo, europeus e americanos,
é colocar partículas de ferro lá em cima para deixar o céu branco e aí aliviar o aquecimento. Só que não tendo o sol desaparece, não há fotossíntese, não existe nada que viva sem o sol, porque o sol é responsável por 95% de tudo que a natureza produz. Então, céu branco, e saiu um livro de uma cientista, Elizabeth Kolbert, com esse título, Céu Branco. Não façam isso, porque aí sim a humanidade vai perecer. Exato, quer dizer, chegou num ponto, né, pelo que eu aprendi, né, dessa aula, né, que vocês deram, vai chegar um ponto exatamente que não vai ter nem ciência, nem tecnologia para resolver o problema, né? A ciência todos dizem eles, nós chegamos atrasados. A gente pensava que a Terra se regenerava por ela mesma, se equilibrava, mas só que agora se inverteram as relações. Nós temos que ajudar a Terra, porque ela sozinha não aguenta, ela não consegue se regenerar. É a famosa sobrecarga da Terra. Sobrecarga da Terra, o ano passado foi no dia 27 de julho. Sobrecarga significa todos os elementos fundamentais para a vida estão se acabando. Então, na despensa da Terra, já não existe mais tudo aquilo que precisamos. Qual é a consequência disso? Mais calor, mais tempestades, mais nevascas, mais destruição de safra, mais fome. É a reação que a Terra faz, porque ela está sendo agredida. Tiram o sangue dela, querem tirar dela aquilo que ela não tem mais. Isso é a sobrecarga da Terra. A ONU começou a observar isso e eu acompanhei. Desde fevereiro, nós chegamos em julho. Então, os cientistas dizem, se nós seguirmos o caminho atual do consumismo no mundo, nós não vamos chegar em novembro, porque aí será o colapso do sistema Terra e do sistema Vida, por culpa nossa. Nós temos que ser mais sóbrios, redistribuir, permitir que todo mundo, como os projetos sociais desse governo quer, tenha suas 3 refeições, por mínimas que seja, e aquilo que o padre Júlio faz, pelo menos 1 ou 2 pãezinhos por dia, porque senão as pessoas morrem. Se nós não fizermos isso, viu, Marilu, nós vamos ao encontro da nossa própria sepultura. Foi o que disse Antônio Nobre, o secretário da ONU lá no Egito, disse, olha, nós temos que fazer uma aliança climática com uma aliança contra o aquecimento. Caso contrário, a aliança será para o suicídio. Será para o suicídio. Nós não queremos isso. Só que passamos do ponto crítico e agora nós temos que nos adaptar e conviver com esse clima. Agora, muitas espécies de plantas e animais, e mesmo nós, não conseguimos nos adaptar, fica quente demais. Eles imaginam que entre 80 a 100 milhões de pessoas vão abandonar suas terras queridas porque não aguentam o calor, perderam as safras, já não valem os limites das nações, invadem ou por mar ou por terra, simplesmente para poder sobreviver, para poder comer. Nossa, é alarmante, Boff. E você também disse que 100 mil espécies de seres vivos desaparecem por ano, né? São esse grande biólogo, Edward Wilson, que escreveu vários livros em português. Ele inventou a palavra biodiversidade. O último dado que ele deu, um pouco antes da pandemia, que por ano estão desaparecendo 100 mil espécies de seres vivos por causa da voracidade do processo industrialista. 100 mil desaparecem. E há 1 milhão sob grave risco de também desaparecer. E aí ele fez outro alerta. Se nós não mudarmos nossa relação com a natureza
A natureza vai mandar mais vírus, até mandar ele usou a expressão, até que mandar o next big one, até que mandar aquele grande, que não valem vacinas, não valem antibióticos, vai consumir as vidas da natureza e aí também a vida humana. Então é um risco muito grande. Talvez a Terra nunca chegou de forma coletiva, porque antes havia risco em regiões, por seca, por neve. Agora não, é o planeta inteiro que foi atacado. É como o vírus. O vírus respeitou nossos gatos, nossos cachorros, só atingiu os seres humanos para dar-nos uma lição, e nós não estamos aprendendo a lição. Tudo continua como antes. Exato. Agora, para quem está acompanhando a gente sabe que o Estado, governos precisam tomar providências, né, justamente para poder reverter isso, né? Parcerias com a academia, muito importante. Agora, o que cada um de nós, Boff, pode fazer no seu microcosmos ali, enfim, na sua própria vida? O que você diria para as pessoas começarem a se preocupar? O que elas podem mudar na vida delas? Olha, a grande chave, Marilu, é começar no território, lá onde você vive, porque o sistema global é insustentável. Agora, o território, lá onde está teu município, você pode ter um desenvolvimento que inclua todo mundo, que você conhece o rio, conhece os animais, conhece as plantas, conhece as montanhas. Nós somos todos analfabetos, não conhecemos nada disso. A gente olha a montanha e não sabe a história dos milhões de anos. Ver uma planta é uma planta, saber o nome dela, ter um laço afetivo com a natureza, um laço de amor. São irmãos e irmãs nossas, como o Papa escreveu uma encíclica inteira sobre isso. Temos o mesmo código genético, as plantas, a minhoca e nós, temos os mesmos elementos de construção. Então a gente tem que começar no lugar, criar participação de todos, uma ecologia, uma agricultura ecológica, uma democracia participativa, todo mundo participa, discute, como a antiga democracia. O lema era: aquilo que interessa a todos deve ser discutido e decidido por todos. Na região você consegue. E hoje, no mundo inteiro está se trabalhando isso. A ponta da discussão ecológica hoje é o biorregionalismo, trabalhar a região onde você está. E muitos deles dizem: a salvação vem, a terra como um tapete dessas regiões que se articulam entre si, trocam suas experiências. Você não precisa fazer viagens, tudo é autônomo. Você tem os produtos ali, tem a água, tem as escolas e tem a democracia participativa. Se a terra chegasse um tapete com isso, nós salvaremos a terra. E primeira coisa é reflorestar, porque elas que nos dão oxigênio sem o qual a gente não vive, nos dão os legumes, nos dão tudo que nós precisamos para comer. Olha, há 111 cidades, Marilu, 111 cidades que estão trabalhando a região, e é um maior sucesso. Felicidade de todo, não tem um excluído. Se ele é excluído, cria-se uma condição para eles participar. Se ele não consegue, há fundos para manter, porque tem direito a viver. Então, eu acho que nas bases da humanidade está havendo o movimento da nossa salvação. Eu acho que as bases é como uma semente. A semente contém as raízes, contém o tronco, contém as folhas, as flores e os frutos. Por todas as partes eu viajo um bocado por esse mundo. Por todas as partes está cheio desses grupos. E no Brasil, o maior deles, o MST, que é o mais difamado de todos, é o que mais ajudou aqueles afetados, com milhares de toneladas, mais de 2 milhões de pratinhos de comida. Eu mesmo vi isso nas viagens. Eles fazem isso. Onde chegam, primeira coisa, cuidar da água, cuidar da mata ciliar, aquelas plantas junto ao rio, a água, porque elas que mantêm o rio vivo. Abrir logo em seguida uma escola, para todo mundo estudar lá, frequentar.
depois um centro comunitário para todo mundo se reunir, discutir, e produção coletiva. Todo mundo colabora, ganha seu terreninho, seu pedaço, mas sempre em produção coletiva. E se trocam as experiências, guardam as sementes. Eu visitei muito. Eles são o futuro da humanidade. Por isso que o Papa disse, o MST guarda a promessa da humanidade futura. Exatamente. Bom, Boff, acabam de sair aí mais alguns livros, né, de sua autoria, significativos aí para o contexto que a gente vive hoje. Eu vou pontuar aqui esses livros, eu gostaria que você falasse um pouquinho deles, pode ser? Vamos começar aqui com O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca da Justa Medida, da editora Vozes. Fala um pouquinho sobre ele. Olha, esse é o livro, viu? É o primeiro, daqui a pouco vai ser o segundo. O título mesmo é A Busca da Justa Medida. É um livro que faz a crítica da situação do mundo, do capitalismo, do industrialismo, que não tem nenhuma medida. Derruba árvores, polui os solos, contamina os ares, defloresta. Simplesmente há um assalto sobre a natureza. Então eu faço uma crítica. O primeiro volume tem 5, 6 contos para tornar mais vivo o relato. O segundo é mais científico. Eu abordo as questões assim mais técnicas de como funciona o nosso sistema e onde estão os pontos de gargalo. Porque se nós, Marilu, tivéssemos seguido os mantras do capitalismo, o capitalismo coloca ao centro o lucro. Nós colocamos a vida. Eles colocam a competição, nós colocamos a colaboração. Eles colocam assalto sobre a natureza, nós colocamos cuidado da natureza. Nós colocamos colaboração e o Estado criar todos os meios e a todos como o SUS. Eles dizem não, medicina particular, cada um para si. Olha, se nós tivéssemos seguido o mantra deles, estaríamos perdidos. O que nos salvou foi colocar a defesa da vida, cuidar um do outro, solidariedade, compaixão. E isso são as teses da nova humanidade. Agora, tem um livrinho que eu gostei muito de escrever, porque eu escrevi já umas 800 páginas em vários livros sobre Cristo. Mas digo, agora que estou velho, já estou com 84 anos, daqui a pouco vou ao encontro do Senhor, digo, oxalá não demore muito, porque é duro viver nesse mundo, sabe? Então, eu escrevi esse livro, A Amorosidade de Deus Abá e Jesus Cristo. Eu não usei amor, usei a palavra de Paulo Freire, amorosidade, porque a parte subjetiva. Deus Abá significa pai, paizinho. Não é um texto que a Bíblia usa. Ninguém fala para Deus assim. Fala de Javé, Adonai, vários nomes. E Jesus, desde pequenininho, espantava os pais, Maria e José, que ele sempre falava em Abá. Meu paizinho querido, que é uma relação íntima. E essa relação foi crescendo, crescendo. E no meu modo de ver, quando ele se deixou batizar por São João Batista, irrompeu a consciência que era o Filho de Deus. E aí ele escuta dentro de si, que eles depois tornam uma coisa plástica, que uma pomba apareceu, que uma voz se ouviu. É uma maneira de expressar a profunda experiência interior, que não dá para expressar senão por imagens. Onde ele escuta, tu és meu filho amado, em mim, em ti pus toda a minha alegria. E depois, mais tarde, São Paulo vai dizer, todos nós somos filhos e filhos amados no Filho. Então, é uma coisa absoluta. E aí, a grande experiência de Jesus de se sentir filho e a profunda amorosidade de Deus, que ama todo mundo, até os ingratos e maus. E aí, olha, antigamente, se a gente falava isso, você perdia a cátedra na mesma semana. E esse Papa 2 vezes disse, falando a 3 cardeais africanos, não pregue mais o evangelho do medo, o evangelho do inferno, não pregue mais.
Não existe condenação eterna. Condenação é só aqui embaixo. Ninguém pode pôr em limite a misericórdia de Deus. E Deus não pode perder nenhum filho e nenhuma filha que ele criou com seu amor. Então, pela misericórdia, ele salva todo mundo. Mas não é de qualquer jeito que a gente entra no céu. Deus tem um spa lá, tem um hospital, porque o antigo purgatório não é a antessala do inferno, é a antessala do céu. A pessoa fica lá, um Pinochet está lá sofrendo até hoje. Bom, eu não quero prejulgar. E esses nossos que nos odiaram aqui e se foram para lá, vão ter que pedir desculpa e aprender, cair em si e descobrir o amor ao outro e o amor a Deus. E só depois de uma portinha muito estreita eles conseguem lá entrar para o céu, sabe? Mas todo mundo se salva. Deus não pode perder. E então eu escrevi esse livro e dediquei ao padre Júlio. Fiz o seguinte: dedico esse livro ao padre Júlio Lancelotti. Deixa eu acender a luz, porque eu sou meio cego aqui, sabe? Dedico esse livro ao padre Júlio Lancelotti, pastor da população em situação de rua, em São Paulo, que nos mostrou por sua vida e exemplo o que é amar a moda de Deus e de Deus Abá, de Deus Paizinho querido, e nos ensinou a amar a moda de Jesus, o seu filho bem-amado, nosso irmão. Então, ele merece esse livro. Ele é o nosso Gandhi, é a nossa irmã Dulce, é o nosso santo. E o Papa, agora, esses dias, quis mandar um presente para ele, tirou o solidéu dele da cabeça e disse: leva para ele. Aquela coisa que o Papa usa na cabeça. Sim, sim. E ele disse: mas eu não vou usar, porque eu não sou Papa. Mas ele criou uma caixinha lá de vidro e colocou lá dentro e circula entre o povo. O povo diz: aqui está o Papa, a cabeça dele está com a gente. E é uma coisa muito bonita isso. E é linda a amizade de vocês, né, Bob? Você e o Júlio. Sabe por quê, Marilu? Ele entrou para o seminário. Primeiro, ele entrou no seminário e era tão rebelde porque ele queria os pobres, etc. Foi expulso. Aí ele fez pedagogia e, com 30 anos, ele entrou no seminário. Eu fui professor dele e aí ele se ordenou padre. Então ele sempre diz: olha, Bob, eu aprendi de você a cristologia, um Jesus histórico que amava os pobres, que estava sempre do lado da vida e que foi morto por causa disso, porque defendia o cego, o coxo e que fazia crítica àquelas religiões que eram um peso em cima do povo. Então diz: nós nunca devemos esquecer que somos herdeiros de um prisioneiro político que foi crucificado, foi torturado, e tudo por nosso amor. E ressuscitou, e a ressurreição é uma espécie de insurreição, uma espécie de protesto contra esse tipo de mundo que deixa a grande maioria na miséria e uns pouquinhos que detêm tudo. Então, a ressurreição é a plenitude da vida, não é a animação de um cadáver, como de Lázaro. É o ser humano que chegou à sua plenitude. Tudo aquilo que estava escondido em possibilidades e virtualidades dentro, vem à tona. O ser humano fica um ser pleno, semelhante à glória de Deus. Ele chegou antes que nós. Ele antecipou o fim bom da humanidade, o fim bom da própria terra. E eu sempre digo: olha, alguma coisa nossa, a humanidade de Jesus e de Maria, estão já salvos, estão lá em cima, junto a Deus. E eles não vão deixar que a nossa humanidade desapareça, porque são seus irmãos e suas irmãs. Eles vão dar um jeito, e eu acho que vai por aí, que quando chegar o grande risco, você está na borda do abismo, diz: vou ter que me salvar. Quando a água já está passando do nariz, você faz tudo para se salvar. Aí muda a consciência. Eu acho que o ser humano vai ter um novo nível de consciência e vai dizer: que burros que nós fomos, destruindo a casa comum, não reconhecendo nossos semelhantes como semelhantes de nossos irmãos, tendo sensibilidade com ele,
vamos viver juntos na mesma casa comum, a natureza incluída, e vivendo felizes com o suficiente e o decente para todo mundo, porque a terra é rica para isso. Eu acho que nós vamos chegar a isso, Marilu. É a nossa esperança. Por isso, eu sempre acabo minhas falas com a frase da Bíblia. Os evangélicos que estão me escutando sabem melhor do que eu. No capítulo 11 do livro da sabedoria, onde lá se diz: Deus criou todas as coisas com amor. Não criou nenhuma com ódio, senão não teria criado. Ele é o Deus do amor e do apaixonado amante da vida. Um Deus que é apaixonado amante da vida não pode deixar a nossa vida desaparecer de qualquer jeito. Vai nos salvar. Por isso, a última palavra é esperança. Ou melhor, esperançar, de Paulo Freire. Criar as condições para a esperança se realize, e não só cruzar os braços e dizer, vamos ver o que vai acontecer. Não temos que fazer acontecer. E só assim que nós nos salvaremos. Perfeito. Ô, Boff, não deu tempo da gente falar da reedição simplificada, né, do livro Casamento entre o Céu e a Terra, Contos dos Povos Indígenas do Brasil, que é muito pertinente. Já fica o convite para você voltar, né? A gente pode até colocar você junto com uma liderança indígena, que tal? Seria ótimo, seria ótimo. Não é legal? Vai ser. Vamos providenciar esse encontro, viu, Boff? Vamos. Com o Krenak. Olha, é um livro. Olha, é um livro que o mundo. Uma vez o município de São Paulo comprou 15 mil livros para colocar em todas as escolas. Porque o livro tem os contos e a segunda parte é uma coisa instrutiva, onde eles estão, quantos são, e depois que contribuição deram à cultura brasileira, à cultura internacional, quais comidas vêm delas, quais costumes nossos de tomar banho todo dia, vêm deles, não vêm dos franceses, por isso inventaram o perfume para não tomar banho, sabe? Então, seria ótimo, eu adoraria. Eu fiz uma com o Krenak uma vez, foi muito boa, e se você organizar, eu estou disponível e farei com todo o entusiasmo, viu? Ai, que bom, que ótimo. Agora vamos só fechar aqui, falar justamente da divulgação, né, da amorosidade do Deus Abá, né, e Jesus de Nazaré, que é dedicado ao Padre Júlio, da editora Vozes. Vai ser o lançamento dia 16 agora, de fevereiro, às 20h, no Instituto de Conhecimento Liberta, com a presença do Padre Júlio Lancelotti e do queridíssimo também, o Padre Júlio, super querido, já há tantos anos, e do querido Eduardo Moreira também, né? Vai ser um grande encontro, hein, vocês três? Eu acho que vai ser, porque vamos falar da prática dele, que foi a prática de Jesus. Porque ele é o verdadeiro discípulo do Jesus histórico, não do Deus Rei do Universo, aquela coisa arada toda que andaram inventando. Não, o Jesus que foi irmão nosso, que sofreu como nós, se alegrou, abraçou as crianças, gritou na cruz desesperado, Deus, por que me abandonaste? Mas no fim diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um Deus profundamente humano, em todas as dimensões da vida. Vamos discutir tudo isso e eu acho que vai ser uma coisa muito boa, viu? Imperdível. Boff, muitíssimo obrigada, viu? Um abraço para você, para a Márcia e para os bichos todos e todas as suas plantas aí do seu quintal. Hoje eu não estou no Guarujá, não estou no meu quintal, mas era por uma causa justa que eu estou aqui em São Paulo também, acompanhando uma amiga, irmã no hospital, mas logo, logo vou voltar lá para o nosso jardim, viu, Boff? Um beijo para você, muito obrigado. Viu? Para a Márcia. Tchau, querido. Muito obrigado e não deixe de irradiar, porque você é uma mulher que irradia, viu? Muito obrigado e tenha um bom dia. E dê um abraço à sua irmã, porque as mulheres comunicam aos homens uma energia que nós não temos. Por isso, um abraço a você e um abraço à sua irmã também. É irmã por parte de Deus, é uma japonesinha, ledinha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Certo. Um beijo, até mais. Falamos aqui com o Leonardo Boff, teólogo, filósofo e escritor. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço.
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.